Olá, nossos amigos do Direito Simples Assim. Aqui nós iniciamos mais um podcast, né, trazendo sempre os temas mais interessantes do direito, com a intenção de simplificar a linguagem, com a intenção de trazer um pouco de luz aí quando algumas situações não são entendidas, né, que é o nosso papel principal e assim que a gente nasceu. Lembrando que o Direito Simples Assim está hospedado dentro do canal do portal UAI, ok? Também temos, não podemos deixar de esquecer, a nossa coluna no EM Digital, no Estado de Minas Digital. Lembrando também das nossas redes sociais, para que vocês acompanhem esse podcast, informações que a gente coloca, né? E são fundamentais a gente ter esses canais. Nós também temos a nossa página no Instagram, o nosso, né, perfil no Instagram, que é Direito Simples Assim, ADV. E também estamos no Facebook, né, com a página Direito Simples Assim. Então, nos sigam para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo que a gente traz com muito amor e carinho para vocês. Pois bem, hoje, né, mais um podcast, temos um tema muito, muito interessante. Vamos falar sobre urnas eletrônicas, que é um tema que provoca muita discussão sobre, né, sobre se as urnas são seguras ou não são seguras. E hoje comigo eu tenho as minhas companheiras, começar com as minhas sócias aqui primeiro, né, e depois com a nossa convidada, que eu vou falar o currículo. Nós estamos aqui hoje com a Morgana, né, com a nossa amiga Tamara também. Olá! E com a nossa convidada muito especial que vai vir falar sobre isso, que é a Valéria Aparecida Souza Machado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos. A Valéria, ela é doutora e mestre em literatura de língua portuguesa, servidora de carreira do TRE-MG há 28 anos e foi chefe de cartório em Contagem. Trabalhou na seção de urnas e sistemas eleitorais por 17 anos, foi coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral e atualmente trabalha no Laboratório de Inovação do TRE. Então, nós trouxemos uma pessoa que entende muito sobre o assunto para poder tirar essas dúvidas. Primeiramente, Valéria, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite de poder falar para o nosso público aqui e tentar esclarecer um pouco essas dúvidas aí que as pessoas possam ter sobre o tema. E já iniciando aqui, nós estamos com um tanto de pergunta que a gente fez umas colinhas aqui, porque as pessoas sabem, né, com antecedência às vezes. Não, o tema é muito interessante. O tema é muito interessante, então a gente teve que tentar aglutinar para o tempo do programa aqui. Mas, como hostess, né, que eles gostam de falar do programa, eu que me incumbi começar com as primeiras, que vamos direto para a gente te aproveitar ao máximo aqui para o nosso público. Para a gente poder contextualizar, nós achamos muito interessante perguntar sobre o início, né? Então, fala para a gente aí como que foi esse início, que a gente usava um sistema, né, de voto escrito, né, que a gente tinha que ir lá... Aí tenho experiência própria, eu votei... Minha primeira eleição foi com voto impresso, que foi a última eleição que teve voto impresso. Então, nos comente um pouco sobre esse início, como é que foi como é que era a questão do voto impresso, qual que era o trabalho que o TRE tinha? Bem, boa tarde, então, a todos que nos veem. Vinícius, obrigada pelo convite. Boa tarde, Tamara. Boa tarde... Eu sou a Tamara. Boa tarde, Tamara. Não tem problema. Boa tarde, Morgana. Bem, essa pergunta é bem interessante porque a gente teve eleições manuais no Brasil sempre, né? Desde que as eleições começaram. Então, era um processo em que o eleitor ele preenchia cédulas com número ou nome dos candidatos que ele queria votar. O processo era totalmente manual, desde o voto que o eleitor dava na urna de lona. Nós tínhamos urnas de lona, né, à época, e até a totalização dos resultados, que era feita também de forma manual. Existiam mapas em que as pessoas que eram chamadas, né, pela Justiça Eleitoral para fazer a apuração da eleição, elas iam contando
as cédulas, tirando as cédulas das urnas de lona. Uma a uma, Uma a né? uma, exatamente. Nossa, isso deve dar um trabalho danado. Não, era um processo moroso, né? Muitas vezes gastava-se 15, 20 dias para ter o resultado de uma eleição. O que hoje a gente tem no mesmo dia, horas depois que a votação termina. E aí, qual era o problema disso, né? Dessa votação totalmente manual? Sobretudo as fraudes. Mas não só as fraudes, a gente tinha outros problemas que a votação manual trazia. Por exemplo, eleitor que votava no lugar do outro, mais à frente eu falo um pouquinho sobre isso. A urna não chegava em todos os lugares que deveria chegar, porque a logística de transportar quantidade imensa de cédula em papel, ela era praticamente inviável. Então, a votação era feita em sedes, né, de alguns municípios. E quem estava ali em torno daquele município, outros municípios vizinhos, mais distantes, zonas rurais, tinham que sair dos seus locais e ir até a sede votar. A urna eletrônica não, ela vai em todos os rincões, né? A outra questão era a demora na apuração dos resultados. Então, a gente tinha que esperar muitos dias, 15, 20 dias, como eu disse, para se ter o resultado ali de uma eleição. Erros humanos, né, que aí a gente vai classificar em 2, que são os erros que a gente chama de não intencionais, ou seja, o cansaço de eu estar ali o tempo inteiro, durante horas, contando, recontando cédula, anotando. Normalmente, essas apurações eram feitas em estádios, né? E aí montavam-se mesas de trabalho, de apuração, mas era todo mundo junto no mesmo local. Então, imagina o barulho, o voto era cantado. Então, eu cantava o voto para Morgana, que ia anotando no mapa de apuração. Então, eu cantando, mais os outros na outra mesa, e assim por diante, o barulho era muito. Viravam-se as noites ali, né? Porque você não podia abandonar o trabalho. Humano era, sem dúvida, gerando um possível um erro fácil, né? Sim, e por isso os erros não intencionais, né? Às vezes anotava errado, contava errado, rasurava o mapa. Agora, o mais grave eram os erros intencionais, que são as famosas fraudes, né? Anotava-se voto para um candidato que ele não teve aquele voto, cédulas em branco que os eleitores depositavam nas urnas, elas eram preenchidas ali na hora, e para o número de um candidato que se queria beneficiar. Muitas vezes, se o eleitor anotava apenas o nome do candidato na cédula, um escrutinador botava o número do candidato dele, porque aí, estando número e nome e os dois não coincidentes, qual era a decisão a se tomar pelo presidente da junta apuradora? Anular, tornar aquele voto nulo. Né? Então, o voto não ia para o meu candidato, mas também não ia para o seu, né? Então, e naquela época, voto nulo era considerado também, voto nulo e branco, na contagem hoje não mais. Então, todos esses problemas, né, que nos levaram, então, a pensar numa outra solução que pudesse minimizar essas questões aí. Me parece também que tinha um erro que era muito comum, que, por exemplo, vou usar como exemplo a eleição municipal. Se não me engano, os prefeitos apareciam o nome para você poder marcar um X. Muitas vezes o eleitor colocava um rabisco, ou seja, ele não terminava de fazer o X dentro do quadrinho. Aí começava aquela discussão se o voto, não, ele quis aqui. Não, mas ele não terminou de preencher, está só um rabisco, né? Um rabisco. Aí começava a disputa dos delegados que estavam lá, ou seja, o sistema não funcionava muito bem. Não, era confuso, era tenso e era fraudulento, né? A gente não pode deixar de pensar nessa questão das fraudes que ocorriam, né? Mascarar porque não tem jeito. Não tem jeito. Realmente acontecia, era um sistema mais fácil, né? De você conseguir fazer alguma coisa, né, que não se podia. E aproveitando, de onde que surgiu essa questão da gente mudar esse sistema para um sistema
de voto eletrônico. Até pensando que o voto eletrônico não é uma coisa recente no Brasil, né? Então, assim, a gente tinha tecnologia. Como é que foi esse contexto? Você que está há muito tempo dentro né, do tribunal, como é que foi esse contexto de decidir que esse sistema não era o melhor e tentar substituir por outro sistema? Inclusive, eu quero falar aqui que eu entrei para o tribunal no ano que a urna eletrônica foi instituída. Ah, que legal. 1996. Mas o projeto é um pouquinho anterior, né? O TSE começou a pensar nisso e a desenvolver um protótipo bem antes. Em 94 a gente já tinha aí alguma coisa, né, desenhada, prototipada. Essa iniciativa ela é do TSE, é pioneira, né? A gente não trouxe essa ideia de fora, ela foi gestada, né, aqui no Brasil pelo TSE em parceria com muitas entidades importantes. Instituto de Estudos Avançados da Marinha, o INPE, o ITA, vários especialistas em ciência da computação, tecnologia da informação, a Telebrás, porque a gente precisava da área de telecomunicações junto também. Então, foi um grupo de pessoas, né, que desenhou, e eu te digo, Vinícius, que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, a urna eletrônica foi uma das maiores inovações, se não a maior inovação da justiça eleitoral, porque ela foi uma mudança de paradigma, né? Ela muda, inclusive, uma questão cultural, né, da forma como as pessoas votavam, como é que elas enxergavam o voto, a participação na política. Então, eu acho que a urna ela realmente é um símbolo da nossa democracia e ela veio para quebrar paradigma. Bem, a gente costuma falar que tem 3 aspectos que são a base para essa mudança de paradigma, né? Primeiro, a necessidade. Então, o aspecto da necessidade, que é a necessidade mesmo de eliminar fraudes, que era o maior problema, né, que a Justiça Eleitoral tinha, e agilizar a apuração. Quer dizer, para que esperar? Por que a gente precisa esperar tanto, né, para ter o resultado de uma votação? A outra, e que eu acho muito importante de ser considerada, que é a singularidade. O que eu quero dizer com isso? Singularidade, a começar pelo nosso sistema eleitoral brasileiro. Você que é do direito, né, sabe bem que nosso sistema eleitoral ele é complexo, né? Ele não é um sistema eleitoral simples. Nós temos muitos partidos, uma enormidade de candidatos, né? Tem eleições aí que a gente tem mais de 3.000 candidatos. Por força constitucional, o nosso voto é obrigatório. Então, se eu estou num país em que o voto é obrigatório, é dever dessa justiça especializada proporcionar que as pessoas tenham direito de votar, né? Então, eu precisava de um mecanismo que fosse até todo mundo, e não todo mundo viesse até ele, né? E também considerando as singularidades do país mesmo, em termos de continentais, né? Extensão territorial, o Brasil é muito grande, todo mundo precisa votar, a gente tem questões sociais que estão envolvidas aí, baixo nível de escolaridade, questões regionais que também precisam ser consideradas. Então, é uma situação singular que mereceu um protótipo de um mecanismo que pudesse atender a tudo isso. E, por último, uma coisa que eu acho que é a base também, é que a gente é uma justiça especializada, né? Nós temos capacidade, como órgão que foi criado para fazer eleição, de estruturar um processo eleitoral desse tamanho. A gente tem nosso cadastro eleitoral próprio, né? E nós temos todo um planejamento e um corpo de servidores especializados que está ali para pensar a logística das eleições. Então, eu acho que todas essas motivações que foram consideradas aí na hora de pensar na urna eletrônica. Entendi. Valéria, vou reiterar aqui o agradecimento do Vinícius. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Quando entrevistamos a doutora Patrícia,
Logo no finalzinho da nossa entrevista com ela, ela falou assim, gente, vocês precisam chamar a Valéria aqui. Ela falou, vocês precisam chamar a Valéria aqui. É uma lady. Ela falou assim, ela Obrigada, sabe Patrícia. tudo sobre as urnas. E aí, o Vinícius, né, transmitiu o nosso convite para você, então agradecemos. E vamos lá, então, as perguntas que o nosso tempo, como diz o Vinícius, é apertado. Se eu tiver, assim, me Não, alongando, tá muito, ótimo. podem me chamar a atenção. Não, tá ótimo. O professor fala muito, né, Vinícius? Não tem jeito. Inclusive, Valéria, nós temos aqui o nosso cafezinho, porque assim, não tem papo bom sem café, né? Sem Isso aí. Mineiro precisa de um café, Do né? café. Pra poder... E aqui todo mundo é viciado num café. Então, eu tô entrando pro time. Isso mesmo. Ô, Valéria, além do Brasil, existe algum outro país que também adota as urnas eletrônicas? Sim, só que não as nossas urnas eletrônicas. Isso é bom também explicar. Na verdade, assim, segundo o IDEA, que é o Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, ele já identificou que mais ou menos 27 países, alguma coisa menos ou mais, utilizam alguma tecnologia eletrônica na votação. Parecidos, tipo assim, né? Pode ser uma urna eletrônica, mas que não tem as mesmas características que a nossa. Outros países adotam a tecnologia apenas para totalizar. Então, vota-se manual, mas a totalização é feita de forma informatizada. E 16 países, pelo menos, usam algum modelo de votação eletrônica com adaptações. Por que isso? Porque, como eu disse no início aqui para o Vinícius, a urna ela foi pensada para atender as características do Brasil, as nossas peculiaridades regionais, sociais, culturais, legislativas, né? A questão dos normativos, coisas que, às vezes, os outros países não têm. Então, por que adotar o mesmo modelo se a necessidade deles, às vezes, é um pouco diferente da nossa, né? Mas existem, sim, os países, inclusive, o Brasil já recebeu, o TSE, visita de vários países interessados em conhecer a urna eletrônica. Nós temos, a toda eleição, os observadores internacionais que se inscrevem, né, e vêm para conhecer todo o sistema. O Vinícius mesmo estava comentando que já acompanhou um grupo, né, Vinícius, pelo UFMG. Então, são países que vêm para conhecer o nosso sistema, para atestar que ele é um sistema íntegro, seguro, mas não é barato, né? A urna eletrônica, chutando mais ou menos, ela deve custar uma urna em torno aí entre R$1.000 e R$2.000, uma. Então, assim, é um investimento caro, né, que o governo faz. E, às vezes, para nós ele compensa, por conta disso tudo que eu falei. Eu ia te perguntar exatamente isso. Em virtude desse valor, qual que é o benefício que as urnas eletrônicas traz para o nosso país? Então, a capilaridade, porque ela vai em todo lugar. Não sei se vocês acompanham, né, as notícias durante o dia da votação. A urna eletrônica vai nas aldeias indígenas no Amazonas, né? Elas andam de barco, de canoa, no lombo de cavalo. Isso que é garantir o direito de Exatamente, voto, né? é isso por aí. isso que a justiça eleitoral existe, né? Para poder levar isso a todo canto do Brasil. Com certeza. É muito bacana nesse sentido. E também para garantir que ela não só chegue lá nos eleitores que precisam exercer seu direito de voto, mas garantir também que aquele voto seja sigiloso, só ele sabe em quem ele votou, e todas as informações dadas na urna, né, durante o dia, as informações de voto, também tenham a garantia de que aquilo ali não vai ser violado e que aquele resultado que está ali dentro será o resultado transmitido e totalizado. Então, são muitas as vantagens, né, que a gente garante com a urna eletrônica, um sistema eleitoral limpo, rígido, seguro, né, e contribuindo aí para a nossa democracia. Eu só tinha uma perguntinha. Você tem ideia, já que você falou, né, do preço, quantas urnas mais ou menos são usadas no Brasil? Estou te pegando de surpresa assim, com a pergunta. São mais de 500 mil. Isso mesmo. Porque nós temos 470 e alguma coisa mil sessões. Só que para cada sessão corresponde uma urna eletrônica, mas você tem que ter um contingente reserva, de sobra
para poder fazer as trocas, né, de urna que dá defeito. Então, é mais de 500 mil. É muita urna. É muita urna. Realmente é muito recurso. E como essas urnas funcionam aqui no Brasil? Você quer saber em que sentido? Quais os principais componentes dela e como elas vão operar durante esse processo das eleições? Bom, a urna, basicamente, ela possui, fisicamente falando, ela possui 2 componentes principais, que é o terminal do mesário e o terminal do eleitor. O terminal do eleitor é aquele que fica ali na cabina, que a gente indevassável. vai lá, que vamos você vai lá que e tá vota. Os números, né? Você vê seu candidato na tela, etc. E o terminal do mesário fica lá na mesinha do mesário, para que ele possa controlar o fluxo da votação durante o dia. Mas ele não vê o nosso voto, né? O que a gente digita lá na urna, né? Não, de jeito nenhum. Ali no terminal dele, ele controla no sentido de habilitar o aparelho para o eleitor votar. Então, o aparelho só é habilitado se o mesário coletar a biometria do eleitor. Tem esse detalhe também, né, de inovação, que a gente vai evoluindo, não só a urna, né? Sim, a identificação dos... Então, lembra eleitor. lá na frente que eu te falei que um eleitor votava no lugar de outro, né? A biometria veio para garantir isso aí, a identidade única do eleitor, porque a nossa impressão digital ela é única, né? Então, se não for eu a pôr aquela identificação digital ali, ninguém mais poderá votar no meu lugar, mesmo se tentar. Né? O sistema não vai ler a digital errada. Então, ele libera, voltando à sua resposta, ele libera a urna para o eleitor e ali ele observa se o eleitor está demorando demais, porque a gente tem um tempo médio, né, de aplicar o voto ali na urna. Quando a urna percebe que aquele tempo está sendo estourado, ela avisa ali no microterminal, olha, o eleitor de título número tal está demorando, ele está votando, né? Porque às vezes ele abandona a cabine e vai embora, não quer concluir o voto, e aí, nesse caso, o mesário precisa suspender aquela votação. Até é bom falar isso, que quando se chega a suspender a votação de um eleitor que não quer votar mais, mas que já iniciou a votação na urna, todos os votos que ele deu antes são anulados. Então, assim, não é computado porque ele não chegou até o final. Até o final, né? Então, se ele votou lá para o prefeito... Se ele votou para vereador, que é o primeiro voto, vereador, né? E não votou para prefeito... Então, o dele não vai contar. Ele não vai contar naquele momento. Aí o mesário vai suspender aquele eleitor para habilitar a urna para o próximo. Se aquele eleitor quiser voltar mais tarde e falar, agora eu resolvi, eu vou... Ele pode ser habilitado de novo e pode voltar lá e ele repete o voto para vereador, não contabiliza porque o anterior foi anulado, dá o voto para prefeito, confirma e aí sim ele conclui o voto dele. Certo. Ou seja, só se contabiliza o voto quando ele finalizar a votação. A votação. Quando e ele tem que ouvir o pirililim, que a gente está acostumado, né? E, Valéria, a gente não pode deixar, né, de comentar sobre essa questão das fraudes, né? Porque nas eleições de 2022, isso foi muito questionado, né? Inclusive pelo projeto, né, instituído por a questão, né, da urna eletrônica, mas com audível, né? E cuspindo ali um papelzinho, né? E eu queria saber de você quais são as medidas de segurança que existem, né, para garantir a integridade da urna ali, do voto, né, da população. É até interessante essa pergunta, para até a Valéria completar de como que a urna funciona. Você tinha falado que é 2 componentes, assim, é bom que você aproveita nessa resposta, ó, como é que ela funciona e quais são o que tem dentro dela, né? E como é que é o mecanismo. Essa é uma das partes que eu mais gosto, mas assim, é bom frisar que eu não sou técnica, né? A minha formação não é em tecnologia da informação. Eu aprendi isso, foi mexendo mesmo, porque, como você falou, né, Vinícius, eu trabalhei muitos anos na seção aqui do TRE, que mexe com as urnas e com os sistemas eleitorais, então, fazendo teste, mexendo, lendo, vendo os colegas trabalhando, é que eu fui aprendendo.
Bom, eu queria explicar, essa parte é um pouquinho demorada, se vocês à me vontade. permitirem, porque É eu uma acho parte que muito interessante, eu acho uma das principais, que é eu mesmo tenho muita curiosidade quais de saber são os como é que componentes, funciona. como é que funciona, é isso que a gente quer saber. Então, tudo começa no TSE um ano antes da eleição. Então, por exemplo, no ano passado, né, o TSE começou a desenvolver os programas que a gente vai utilizar nestas eleições municipais de 2024. Ele escreve o código-fonte, então os sistemas eles são escritos em código-fonte. O que é o código-fonte? O código-fonte são instruções que eu quero que uma máquina faça para mim, qualquer computador. Porque a urna eletrônica, ela é um computador. Só que ela é um computador diferente, não é um computador comum. Daqui a pouco eu até falo a principal diferença. Então, tudo que eu quero que uma urna faça, eu tenho que escrever nessas instruções do código-fonte. Depois que os programas são escritos, o TSE abre esses códigos para quem quiser acompanhar. Então, as pessoas, eles ficam lá à disposição de entidades, de representantes de partido, pessoal de universidade, pesquisadores, para quem quiser ir lá entender o que cada programa faz. Então, se eu quero que a urna ligue, eu tenho que escrever às 7 horas da manhã, no primeiro turno da eleição, e isso está escrito no código-fonte. Às 7 horas da manhã do dia tal, a urna, né, então, por aí vai. Desculpa minha forma simples de explicar. Mas a ideia aqui é essa mesmo, é para a gente entender. Mas os meus amigos de tecnologia vão até brigar comigo depois. Mas, enfim. Não, gente, releva aí. Mas então, aí depois enquanto esses códigos são verificados, vão sendo feitas correções. Vi que aqui tem uma coisa errada, vamos corrigir, vamos escrever de novo. E aí, nesse meio do caminho, o TSE faz um teste muito importante, que chama Teste Público de Segurança. Esse teste ele tem duração de 3 dias, ele acontece na sede do TSE em Brasília. E pessoas abertam um edital, brasileiros acima de 18 anos podem se inscrever. Então, se você é um hacker, por exemplo, Vinícius, fala assim, eu vou me inscrever para fazer esse teste. Você pode. Vai muita gente que faz pesquisa acadêmica, né, em tecnologia da informação, hackers, especialistas em tecnologia, representantes de partido, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o que é esse teste? Você apresenta um plano de invasão. E aí o TSE vê analisa seu plano. Se tiver tudo ok, ele valida aquele plano e fala, pode vir e pode tentar. Então, essas pessoas vão executar. Legal. Então, eles abrem para poder fazer esses testes de segurança? Sim, isso é muito bacana. E aí as pessoas vão tentar executar o plano de invasão delas no sistema. Elas abrem a urna, elas mexem em todos os componentes, elas testam. Então, é muito bacana, porque aí a gente fala assim, tem pessoas que já me perguntaram assim, mas isso não é ruim? Porque, e se alguém descobrir durante esse teste um erro? Eu falo, mas é para isso que o TSE é para a gente testar o nosso... por isso que chama teste, né? Porque é para testar aquilo que a gente desenvolveu, para vocês dizerem para nós, tá tudo certo. Ou então, não, tem uma coisa aqui no caminho que não está dando certo. Vamos consertar? Ô, Valéria, então, a partir dessa perspectiva, então, é possível hackear as urnas eletrônicas, por exemplo, no dia da votação? Não, aí é que tá. Então, depois que passa essa fase de desenvolvimento e teste dos programas, mais ou menos 30 dias antes da eleição acontecer, inclusive aconteceu na última semana, os programas, esses programas, né, que vão funcionar na eleição, eles são lacrados no TSE. O que é isso? Eu congelo esses programas e falo, daqui para frente ninguém mexe mais. Então, eles são assinados digitalmente, tem assinatura digital das pessoas que estão na cerimônia, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas, as pessoas são convocadas pelo TSE para estarem lá,
para assinarem junto com o TSE os programas. Aí elas assinam digitalmente, esses programas são lacrados, né? Eles são compilados, que é transformar aquela linguagem né, que estava ali no código-fonte de fácil leitura para nós humanos. Nem tão fácil assim, mas dá para ler. A gente até que é leigo também consegue. Transformar aquilo em linguagem de máquina, porque a máquina não entende o outro tipo de escrita, ela entende depois da compilação. E aí eles são lacrados, são assinados digitalmente, gravados em uma mídia não regravável, e essa mídia é colocada num cofre dentro do TSE. Ninguém mexe nesse cofre mais. Dali são feitas cópias daquele programa, são feitos resumos digitais. Isso é muito interessante, é bem técnico, mas é muito legal. O resumo digital, que o nome técnico é hash, ele é como se fosse um DNA de cada programa. Então, quando eu aciono a função hash, né, eu desenvolvo um programa, lacro ele, eu falo, imprime, faz o resumo hash desse programa, o resumo digital desse programa. Aí é gerado um código imenso de números, caracteres, a gente não consegue decifrar, é tudo criptografado. Aliás, todos os programas e sistemas do tribunal usam tecnologia de ponta, né, criptografia de ponta também, certificado digital, assinaturas digitais. E aí, esse programa gera esse número, que é o DNA daquele programa, e se, porventura, aquele programa original que está lá guardadinho no cofre for violado, o hash que ele gerará vai ser completamente diferente desse que saiu originalmente. Então, se você comparar, falar assim, uai, mas os hashes, esses resumos não são iguais. Então, é motivo de suspeita, porque alguém mexeu. Isso não acontece, nunca aconteceu, né? Porque assim que o TSE lacra os sistemas, ele imprime esses resumos digitais e já publica na página da internet deles. Então, ele fala, aqui estão os resumos dos sistemas que vão funcionar nas eleições de 2024. Qualquer coisa diferente disso aqui não é nosso, ou foi violado. Né? Entendi. E nunca aconteceu essa violação? Não, nunca aconteceu. Já aconteceu, voltando um pouquinho para trás, ainda nos testes públicos de segurança, quando alguém vai, né, desenvolver o plano de teste, de achar uma vulnerabilidade em alguma camada de segurança. Só que essas pessoas reportam isso para o TSE durante o teste. E aí é ajustado. E aí é ajustado, e depois o TSE chama de novo a pessoa que executou o plano e fala, olha, eu fiz a correção, você vai fazer o teste de novo para ver. Entendi. E, Valéria, existe algum backup, alguma coisa física que é guardada dos votos, alguma coisa assim, caso aconteça algum problema com a urna? Sim, olha, quando a urna eleitoral é preparada, então, esses programas que são lacrados lá no TSE, eles são depois as cópias deles distribuídas para todos os regionais dos estados. E as zonas eleitorais vão, então, preparar suas urnas. As urnas estão ali vazias, a maioria delas com o sistema de teste ou de simulado instalado, e elas vão agora colocar dentro da urna os sistemas oficiais, aqueles lacradinhos lá no TSE. Então, é muito interessante isso, porque quando você vai baixar um sistema para o seu computador, o que você usa? Internet. A urna não funciona com conexão na internet. Aí você vai perguntar, então como que os dados da eleição vão parar lá dentro dela se eu não faço a baixa via internet? A gente gera uma mídia, um cartão de memória, em computadores da Justiça Eleitoral que receberam cópias desses sistemas lacrados lá no TSE, e transfere para dentro dessas mídias os dados daquela zona, com as seções dela, os locais de votação dela. Então, vamos imaginar aqui que a minha zona tenha 50 seções. Eu sou zona 1,
eu funciono com 50 sessões. Então, eu vou gerar, dentro de um cartão de memória desse, dados dos programas que vão funcionar na eleição, que foram desenvolvidos pelo TSE, mais as tabelas que vão trazer os dados de eleitores dessas 50 sessões, dos candidatos que estão concorrendo àquele pleito, dados de partido, endereço de local de votação e etc. Aí, quando eu vou carregar as minhas urnas, eu insiro esse flash dentro delas, esse cartão de memória, e aí o sistema me pergunta, você quer dar carga da sessão 1, da zona 1? Aí eu digo sim. Então, só vão lá para dentro da urna o sistema operacional, os sistemas que vão funcionar na eleição e os dados de eleitores, candidatos, partidos que vão concorrer ali, e os eleitores daquela sessão. A próxima urna, que é a 2, a mesma coisa. Então, assim cada urna, então, tipo assim, cada urna está registrada numa sessão. Exatamente. Então, para cada urna, para cada sessão, corresponde uma urna específica. Agora, e se tiver uma falha técnica nessas urnas? Então, quando as zonas preparam as urnas de sessão, elas preparam também alguma quantidade de urna que a gente chama de backup. São urnas que têm o sistema operacional, os programas da eleição oficiais, mas não tem dado de ninguém. Ela é como se fosse o step do nosso carro, né? Entendi. Ela serve para todo mundo. Então, se lá na minha sessão, no meio da votação, a urna original estragou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma urna dessa backup, vou tirar um flash de votação que tem, o cartão de memória que tem os dados ali gravados, a gente chama de cartão externo, a memória de resultado, que é o pendrive onde os resultados são gravados, e transferir para a urna de contingência. Na hora que eu ligo essa urna, o sistema lê aquelas mídias que foram inseridas ali e fala assim, agora está na hora de eu virar a sessão 1. Que foi a que estragou. Gente, isso é muito bacana. É muito inteligente, né? E aí Agora, os votos que foram dados ali... É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, que a urna pode quebrar pode ter algum problema durante. O que foi dado antes da urna ter algum problema, fica salvo. Fica salvo nesse cartãozinho que vai para a urna de contingência. Tanto que quando o mesário liga a urna lá, vamos imaginar que tenha, na hora que a urna deu defeito, 10 eleitores tenham votado. Aí, quando ele ligar a urna que recebeu a urna, a sessão original que deu defeito, vai aparecer no microterminal para ele. Quantidade de eleitores que votaram, 10. Mas nunca se revela o voto, né? De jeito nenhum. Nunca se revela o voto. Assim, quem só faz a computação de quantos votos em cada candidato, mas qual título essa pessoa votou em tal pessoa, isso nunca é visto. Não, e essa pergunta sua é muito boa, porque a urna tem um outro arquivinho que chama RDV, Registro Digital do Voto. Ele faz uma analogia com a urna de lona. A urna de lona, os eleitores iam votando e depositando as cédulas lá dentro. Ali dentro vai se misturando uma cédula com a outra. O RDV funciona da mesma forma. Ele embaralha os votos ao longo do dia, e aí, para desvincular o voto que eu dei nos candidatos que eu votei. Então, ao final... Para não ter nenhuma ordem. Nenhuma ordem, é aleatório. A ordem é aleatória. Ele faz esse embaralhamento aleatório. É muito inteligente. Não, porque senão, pela ordem, você saberia quem votou em alguém. Em quem, né? Você vai contando, esse primeiro aí o primeiro tem voto assim, então é tal pessoa, Exatamente. votou em tal. Ele embaralha para realmente ter... Para poder desvincular o voto do eleitor ao eleitor. Ou seja... Então, nem se eu quiser... Porque esse arquivo ele é auditável também, porque você falou em auditoria. Então, se um partido falar, eu quero verificar o RDV da urna da sessão tal, ele vai ver a quantidade de votos que estão lá para os candidatos, mas ele nunca vai conseguir associar quem deu o voto para quem. É muito interessante pelo que você está falando, o sistema funciona. Uma coisa também que você não falou, mas é interessante, é que as urnas estão preparadas para qualquer contexto, né? Elas funcionam com bateria, caso não tenha luz. Também não acontece? Sim, elas têm uma bateria igual o nosso celular. Se ela estiver ligada na tomada, a bateria está sendo alimentada. Se a luz acabar, aquela bateria vai sustentar a urna funcionando até o final da votação. As urnas mais antigas têm uma bateria um pouco menor, em torno de 4, 5 horas.
E modelos mais novos, de 2015 para cá, elas funcionam até 12 horas sem energia elétrica. Ou seja, do resumo todo que você fez, é o seguinte, as urnas não estão conectadas na internet, Não. todo mundo vota, no final é retirado essas mídias que vão ser, e existe um relatório que é passado, Agora que eu vou querer um aquele boletim de urna, como que funciona? É um pré-resultado, né? Aí o resultado da urna, como é que funciona isso? Só rapidamente a gente está andando no tempo aqui, é o seguinte, no dia da eleição, bem rápido, pra gente o passo a passo. Liga, vota, como é que faz até chegar? Como é que é esse passo a passo? Então, Vinícius, no dia da eleição, a urna é preparada para a eleição antes do dia da eleição, senão não dá tempo da gente preparar todas as urnas, Entendi. né? Vou aqui bicar um cafezinho. Tá. Então, essas urnas, depois que elas são preparadas, elas recebem lacres físicos assinados ali pelo juiz, pelo promotor, por quem estiver presente, né, partido que estiver presente na cerimônia, e guardadas, armazenadas. Algumas ficam no fórum da cidade, outras ficam nos batalhões de polícia militar, que fazem convênio conosco. E aí, no dia da eleição, elas são distribuídas bem na madrugada, lá para as sessões eleitorais. Se no sábado você tentar ligar a urna eletrônica, ela liga, mas na tela dela vai aparecer lá, eleições municipais 2024, zona tal, seção tal. E embaixo, uma mensagem, esta urna só funciona a partir das 7 horas do dia 6/10 de 2024. Então, nem se você tentar apertar qualquer tecla E já tentar dela, colocar os votos lá dentro antes da não eleição, tem né? como, porque ela não vai funcionar. Entendi. Então, chegou às 7 horas, a urna já começa a imprimir a zerésima. O que é a zerésima? É um documento que comprova que Não tem aquela nenhum urna voto, não né? recebeu nenhum voto até aquele momento ali. Imprime-se a zerésima e, a partir das 8 horas, os eleitores que tiverem já chegado na sessão são convidados a entrar e a votar. Bem, às 5 horas, não tendo mais nenhum eleitor para votar, o mesário já pode encerrar a urna. Então, ele digita um código para encerrar, a urna imprime boletins de urna. O que é o boletim de urna? O boletim de urna não é o papel. Aquilo ali é um impresso do arquivo, porque, na verdade, o boletim de urna é um arquivo que está lá dentro da urna. Então, ele imprime os boletins de urna e aí grava os resultados da votação dentro do pendrive. Esse pendrive é retirado, colocado no envelopinho e enviado para a junta eleitoral, para ser transmitido para cá. Quando a eleição é municipal, e isso é muito interessante, às vezes municípios pequenos sabem o resultado antes do TRE. Porque eles somaram os boletins de urna de todas as sessões do município e já sabem quem ganhou. Fica na porta das escolas, né? Isso. E então, aí, assim, o boletim de urna é um comprovante de que não houve fraude na transmissão. Porque o resultado da sessão transmitida, depois que ela é Já publicada tá ali, na né? internet, já está ali no papel. Entendi. Agora, uma pergunta que eu te faço é o seguinte, e essas desinformações que a gente tem sobre as urnas? Né? A gente ouve-se falar de muitas coisas, o que você pode esclarecer, o que você pode trazer para a gente de informação, das principais coisas que eles falam, principalmente sobre a confiança dos resultados, se eles são... São 3 perguntas aqui que eu tinha para fazer, mas colocando em uma para ficar mais fácil para ter uma resposta, que era essas desinformações, né? A questão se a urna é auditável, eu consigo todos esses resultados auditar, e o que se fala mais sobre a segurança, do que a gente vê recentemente hoje nessas fake news aí. São muitas notícias falsas, desinformações. A maioria gira em torno de só o Brasil usa a urna eletrônica. Não, né? Como eu já disse, dados do IDEA, outros países também usam, só que de acordo com suas peculiaridades. A urna eletrônica brasileira é nossa, ela não foi feita para exportar, ela foi feita para atender às nossas necessidades. Muitas falam que a urna já houve isso muito aí há um tempo atrás.
essas urnas nossas são falsas, elas são fabricadas na Venezuela, vocês já ouviram dizer isso, né? Não, elas são fabricadas no Brasil, com inspeção de pessoal do TSE. Inclusive, a empresa Positivo Tecnologia, que é a que ganhou as últimas licitações, ela fica em Ilhéus, na Bahia. Então, a fábrica das urnas eletrônicas está lá em Ilhéus. Se alguém quiser ir, pode ver. E, assim, as urnas são inspecionadas o tempo inteiro, inclusive na sua fabricação, para que ninguém coloque dentro dela nada que a Justiça Eleitoral não tenha feito, né, ou desenvolvido. Outra coisa que se fala muito como desinformação é sobre a questão que ela nos trouxe de que a urna não é auditável. Ela todo o sistema desde o início, como eu disse para vocês, desde quando ele começa a ser desenvolvido lá no TSE, tem os testes públicos, tem a cerimônia de lacração lá no TSE. Quando as zonas vão gerar as mídias, a audiência também é pública. Quando elas vão preparar as urnas, no dia da votação, é feita uma votação paralela, que chama teste de integridade, né? Urnas já preparadas oficialmente são sorteadas, trazidas para cá. Outras urnas das sessões sorteadas são preparadas lá nos seus locais para fazer a eleição lá no local. E vota-se aqui o dia inteiro, no mesmo período, né, com aqueles eleitores daquela sessão mesmo. Eles só não estão presentes porque eles estão lá nos seus municípios. E, no final, o resultado que tudo é filmado, né, vem auditoria externa, contrata-se auditoria externa para acompanhar o processo de votação durante todo o dia. E, no final, os resultados obtidos com o boletim que sai da urna e o que sai do microcomputador, porque o voto é digitado na urna e, ao mesmo tempo, no sistema paralelo. Para ver se vai coincidir. Para ver se vai coincidir. Nunca houve um caso de ter dado alguma divergência. E tudo é filmado, o ambiente é todo controlado, né? Tudo é filmado. Então, essa também é uma falácia, né, de que o sistema não é auditado. Pode-se pedir auditoria pós-eleição. Por exemplo, em 2014, o PSDB pediu auditoria nas urnas em todos os estados do Brasil, porque houve aquela dúvida, né, entre Aécio e Dilma, porque a diferença deles foi muito pequena, e o PSDB pediu, o TSE concedeu, eles foram nos locais, né, nos estados, com o pessoal deles, fizeram as verificações, não encontraram absolutamente nada diferente do resultado que já tinha sido divulgado, né? E uma coisa muito comum, e eu acho que agora é importante falar isso, né, para os eleitores que vão ouvir a gente, é que, às vezes, o eleitor fala assim: essa urna está fraudada porque a foto do meu candidato não apareceu. Vocês já ouviram falar isso? Muito. Pois é. Muita coisa nesse sentido acontece por erro do próprio eleitor. Ele digita depressa demais e não espera a foto aparecer, porque tudo tem um tempinho. Então, eu digito, a urna precisa processar o número que eu digitei para ela encontrar ali no arquivo interno quem é que corresponde àquele número. Então, ela abre a foto do candidato na tela. Só depois que eu confiro a foto e se aquele é mesmo o candidato que eu votei é que eu posso confirmar na tecla. Então, às vezes, o eleitor digitava o número e já confirmava e a urna passava e não aparecia a foto. Outra coisa muito comum, principalmente em eleições gerais, na eleição municipal nem dá isso muito, porque são 2 votos só, mas na eleição geral, às vezes estava na tela do voto para deputado federal ou estadual e o eleitor digitava o voto para governador ou senador. Então, assim, não coincidia, né? Não aparecia foto. Às vezes o voto ia para a legenda, porque os 2 números do candidato a governador coincidia com o número do partido. Entendi. E aí, voto de legenda também não aparece foto. Então, você vê que, às vezes, é mais confusão do próprio eleitor do que... Isso é muito importante, né, pessoal? É importante que todo mundo fique atento aí no momento de exercer o seu direito de voto, né? Dando um tempinho aí para a urna dar um
processamento ali, afinal, ela deve ter um processador, né? Exatamente. Até a gente precisa de um tempinho, né? Tem hora para poder. É isso aí. Então, é isso, Vinícius. E o que a gente faz, né? O que o TSE, os TRS fazem para combater essas desinformações? É com a informação correta. Entendi. Então, a gente atua aí nas nossas redes sociais, nós temos chatbots que recebem perguntas, né? Dúvidas dos eleitores, de candidatos. Nós temos também o site do TSE, que é muito interessante entrar na página do TSE, porque ele traz muita informação sobre a urna, desde quando ela surgiu, todas as modificações que foram feitas, né, ao longo dos anos, em termos de avanço tecnológico. Trazem informações também. Lá tem um bloco que chama Fato ou Boato, e que ela pega a desinformação. E se não me engano, a Patrícia comentou sobre isso. Sim, é muito interessante. E aí ela derruba aquela desinformação com dados, porque eu acho que a desinformação ela tem que ser combatida com dados, né? E Valéria, e como funciona o voto para pessoas que precisam de acessibilidade especial? Isso é muito interessante. A urna ela tem o teclado em braille, né, para os eleitores que têm deficiência visual. E agora, esse ano, ela tem o fone de ouvido também, que o eleitor pode solicitar, né? Pode solicitar para o mesário, para ele ouvir. E esse ano, gente, uma novidade muito bacana, que é a Letícia. É uma voz, né? Uma inteligência artificial. Isso, eu ia até te perguntar o que tem de novidade de tecnologia. Já é a Letícia, então. A Letícia está aí, né, para auxiliar os eleitores que têm a deficiência, né, visual. E ela fala, né, os números que o eleitor... Ela dá todas as orientações. Olha, agora você vai digitar o número do seu candidato, agora pode teclar. Então, assim, bem humanizada, a voz, bem amistosa. E como é que foi escolhido o nome Letícia? Por que Letícia? Eu não tive a curiosidade de perguntar, mas deve ter uma razão aí, né? É o pessoal do TSE que desenvolve os softwares, que normalmente escolhem o nome. E esse ano também, Vinícius, a gente trouxe como novidade, o eleitor não sente isso, mas é bom que se diga, que as urnas mais novas estão com um processador mais potente. Então, elas serão urnas mais rápidas, mais né? Rápidas. Vão carregar, aí vai ser mais rápido, né? Bom, nós estamos chegando no final, sim. Então eu vou deixar aqui, se tiver mais uma pergunta para fazer. Não, aqui a gente já encerrou. A Valéria matou todas as minhas curiosidades. Eu espero que do pessoal aí também. Valéria, eu acho que essa última fala já era o que a gente ia perguntar, de o que o TSE ficou, o TRE faz para poder passar essa informação. Você já falou que tem hoje até assistente virtual. Se quiser completar alguma coisa sobre essa parte final, como é que a gente pode combater, porque um dos grandes, o que nos trouxe a te trazer aqui para você explicar, é o tanto de boato que a gente tem sobre isso. Então, assim, mesmo você tendo falado um pouquinho, eu queria que você fizesse um fechamento falando quais medidas o tribunal está fazendo para deixar isso mais claro para o eleitor, né? Sim. Eu acho que são muitas ações, né, que a Justiça Eleitoral, de uma forma geral, tem feito, junto aos mesários, junto a eleitores, treinando eleitores, treinando alunos de escolas. Nós temos muitos projetos na área de cidadania, ações de cidadania, em que a gente vai conversar com alunos, leva a urna, mostra, coloca eles para votar, simulando, né, uma votação, tudo com dados fictícios, falando para eles da importância do voto, de como que a urna funciona, as camadas de segurança que estão envolvidas ali, procurando sempre fazer analogia com o telefone celular, que é uma coisa que essa meninada usa muito, né? Olha, quando você usa seu WhatsApp, manda uma mensagem pro seu crush ou pro seu amigo e tal, então ela está ali protegida por criptografia. Na urna também é assim, a gente vai fazendo essas analogias. E, além disso, Vinícius, uma coisa muito importante são as ações informativas e de esclarecimento que a gente faz para vários tipos de público.
Então, a gente tem públicos universitários, nós temos o pessoal das polícias militares que trabalham com a gente como força-tarefa, né, durante a eleição. Eles também recebem uma capacitação sobre as urnas, sobre a segurança da urna. Promotores que estão ali, que recebem as denúncias. Pessoas, né? Então, todas as pessoas que direta ou indiretamente estão envolvidas com o processo eleitoral, a gente procura passar essas informações, fazer capacitações, treinamentos, e estamos sempre à disposição para responder qualquer coisa que nos for perguntado. Nesse sentido aí, né, gente, é importante a gente passar um recado, né, para os eleitores, porque a população também, de uma forma geral, ela tem que buscar também informação. Em sites confiáveis, né, como o próprio TRE, TSE, né? Nós estamos, né, na era digital, né, na era da comunicação. Então, assim, hoje não existe mais falar assim, olha, eu não sabia. Porque também é função nossa procurar essa informação dentro das fontes disponibilizadas. Confiáveis, né? Então não tem razão para falar hoje, eu não sabia, né, gente? É isso aí. Valéria, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui eu que agradeço com a gente. oportunidade. O papo foi muito bom, pena que a gente não pode continuar, mas eu ficaria aqui a tarde. Mas quem sabe você volta para a gente falar também sobre as urnas. Então, assim, te agradeço muito a participação, foi excelente. Assim, a disponibilidade. A disponibilidade, né? A gente trouxe esses temas muito espinhosos aí, você soube explicar. Queria agradecer a todos, né, que nos acompanham aqui. Lembrando que esse podcast vai estar disponível no canal do YouTube do Portal UAI. Não deixem também de nos seguir e participar das nossas colunas, né? A coluna nossa do Direito Simples Assim no AM Digital. Reforçando também que a gente está no Instagram com o Direito Simples Assim ADV e a nossa página no Facebook Direito Simples Assim. Então, gente, muito obrigado aqui e nos vemos no próximo podcast. Tchauzinho para todos. Tchau, gente. Obrigada.